Hoje temos, dizia eu, a 7ª sessão deste curso acerca da filosofia, do sistema filosófico de Pietro Baldi, e vamos hoje fazer uma apreciação da teoria da queda, quer do meu ponto de vista, quer do ponto de vista teosófico, quer, eventualmente, e esperançadamente, também com as apreciações que as pessoas queiram fazer. Já lancei esse repto no final da próxima aula. Não houve assim especial manifestação, mas quem sabe, depois de passada uma semana, possa haver alguma coisa também nesse âmbito. Bom, não pude deixar de ir expondo na última sessão, a propósito deste ou daquele aspecto da teoria da queda em Pietro Baldi, a minha apreciação, às vezes explícita, outras vezes implícita, e quer em termos globais, quer, como disse, em termos mais pontuais. Há uma parte do que vou dizer hoje que já foi dito disseminadamente ao longo da sessão anterior, mas hoje vamos tentar não só completar o que foi dito, como é evidente, como relativamente àquilo que já avançarmos, agregar e tornar mais sintético e, esperamos, mais claro. Bom, o primeiro grande mérito, ou um dos primeiros grandes méritos que, a nosso ver, deve ser atribuído a esta formulação filosófica, é, desde logo, o próprio esforço para encontrar uma explicação global e que se não revista de sofismas ou de um esforço às vezes desesperado, outras vezes atabalhoado, para tapar buracos. Vamos recapitular aquilo que supomos está na origem deste questionamento e do esforço para lhe dar resposta. E o que está na origem é a compatibilização da ideia da existência de uma divindade, existência essa que Pietro Baldi afirma perentória e inequivocamente, e particularmente uma divindade que tenha ainda algo de teísmo. Como vimos, o sistema do Baldi está num meio termo, talvez, entre o teísmo propriamente dito e o panteísmo. O seu monismo é, na verdade, como vimos, um pananteísmo. E, portanto, se há nele, e há nele sobretudo quando se expressa de uma forma mais cuidada e erudita, uma noção de coletividade do divino, de um divino que está imanente em todo o universo e que confere unidade e consubstancialidade a tudo quanto existe, naquilo que ele chama a natureza transcendente de Deus, temos algo de teísmo, ou seja, temos uma unidade que, estando no âmago do todo, tem, contudo, alguma distinção. É a unidade das unidades, ou, como diríamos noutra linguagem, é a mónada das mónadas. Bom, e quando alguém afirma a existência de uma divindade e lhe dá algum atributo ligeiro que seja, mitigado que seja, como no caso do Baldi, de individualidade, de vontade definida, isso, em se atribuindo, como o Baldi atribui a essa divindade, características de onipotência e de amor absoluto, coloca o problema da existência do mal. E o Baldi, como vimos, coloca-o de uma forma exigente e, a nosso ver, correta. Não apenas dos males em particular, não apenas dos males mais
dolorosos, digamos assim, mais aparentes, mais visíveis, mas identifica, e nisso nos identificamos plenamente, identifica esse problema do mal com o problema da limitação, com o problema da imperfeição. Não é tanto já a questão de porque é que há mal e porque é que há sofrimento no mundo, mas sim outra questão que não deixa de abarcar, mas que é mais ampla, que é de saber porque é que há imperfeição ou não perfeição, porque é que há limitação no mundo. Já dissemos, este problema é um problema majestoso, imenso, grandioso das filosofias e das teologias filosóficas. Ele, como também referimos, atormentou alguns dos maiores filósofos e pensadores de pendor religioso ao longo dos tempos e, particularmente, no cristianismo e, de alguma forma, no judaísmo e islamismo, por serem, como disse, religiões teístas. Não sei se cheguei a referir aqui um esforço colossal que foi feito para compaginar a existência de Deus com a relatividade, com os problemas, desculpem a redundância, com os sofrimentos, com as aparentes imperfeições que existem no mundo. E esse esforço foi feito por um dos mais notáveis, um dos mais inteligentes, um dos mais brilhantes filósofos europeus, que foi Leibniz, por quem, como já várias vezes aqui afirmei, alguns sabem, tenho profunda admiração pela sua inteligência magnífica. O Leibniz, curiosamente, como sabem, tem escritos exotéricos, são aqueles que circulam, e depois tem uma literatura que pode ser apodada de esotérica, que só circulou em pleno século XX, porque na altura o seu editor recomendou-lhe vivamente que a não publicasse. Ficou de cabelos em pé, quer pelo seu conteúdo, quer pelas eventuais consequências da publicação, mas não é dessa literatura, em todo o caso, que vamos falar, mas de uma obra, que julgo, aliás, não existir em português, que se chama Teodiceia. Um nome que todos conhecerão, mas a primeira das Teodiceias, pelo menos com esse nome, é a de Leibniz. Bom, e o Leibniz, espero que não se importem com este parênteses, eu acho que nós devemos ter uma visão ampla e abracante das coisas, ir integrando vários elementos, ir comparando e ter não uma cultura de verniz ou intelectualista, mas quanto mais pontos de vista conseguirmos ponderar, naturalmente mais completa, mais enriquecida é a nossa visão. Bem, o Leibniz faz nessa obra um esforço colossal para demonstrar que Deus não fez um mundo perfeito, num certo sentido, mas fez o melhor dos mundos possíveis, certo? O que não deixa de ser, de alguma forma, um ressurgir da ideia platónica do demiurgo que faz o melhor mundo que pode. Bom, o problema é que Platão podia dizer à vontade que esse demiurgo não era a divindade suprema. Era, como mais tarde veio a ser cunhado, por exemplo, por Filon de Alexandria, era um segundo Deus, era um Deus menor, era o Deus moldador, o Deus criador, o Deus artífice, mas não o Deus como o ser, como por ser. Leibniz tinha mais dificuldade em fazer a afirmação e, portanto, ele tenta demonstrar bem. Todas as escolhas têm vantagens e desvantagens, digamos assim. E eu vou aqui tentar demonstrar que, em todos os casos, se Deus tivesse feito de outra forma que não aquela que existe, teria sido pior. Este é o melhor dos mundos possíveis. Bem, deve ser louvado o esforço, porque é um esforço colossal, mas tem nisso algo que ressalta como esforçado. Vá novamente
este parênteses, que alguns também já conhecerão. Há, aliás, disso uma paródia notável de humor, que é num livro do Voltaire, salvo erro, o Cândido, não tenho a certeza, em que aparece um tal Dr. Pangloss. Quem é o Dr. Pangloss? O Dr. Pangloss é uma paródia, digamos assim, do Leibniz, em que o dito senhor justifica como coisa boa todas as coisas desastrosas que acontecem. Uma delas que ele justifica, já não me lembro agora com que particular argumento, foi o terrível terremoto que assolou Lisboa em 1755. Isso provocou um grande pavor na Europa e, curiosamente, fez suscitar, embora de um modo mais lateral, aquela questão na cristandade, digamos assim. E pá, como é que Deus, logo na cristianíssima cidade de Lisboa, permite que haja uma catástrofe colossal daquelas? O nosso terremoto, o terremoto aqui em Lisboa, apavorou a Europa, foi uma coisa, deixou marcas em escritos, etc., em reflexões. Bem, e o Dr. Pangloss lá dá justificações para tudo, não é? Bateste com a cabeça na parede e partiste a cabeça, é para ficares com a cabeça mais dura, não é? Roubaram-te o dinheiro todo e os bens todos, tinham bem, é para experimentares o modo de vida ascético, etc. Bom, mas obviamente ele faz isso de uma maneira graciosa em termos de graça de humor. O que é diferente, embora não deixe, por muito valioso que fosse o esforço de Leibniz, estou sempre chato, não estou? Não deixa de ter alguns pontos de contacto com o tipo de sofismas, porque no modo de ver são sofismas, e eu já lidei com isso, eu próprio, para justificar a existência de dor e de mal no mundo. Um destes sofismas é as provações. Não é? Há um maior desastre, é uma provação. Certo? Há, aliás, aquela coisa que eu já tenho dito, não é? Que tem muito de egocentrismo e de sofisma também. Cai um avião, morrem 300 pessoas e um fica ileso. E ele diz, graças a Deus, foi um grande milagre, graças a Deus eu salvei. Bom, isto é por exatamente as coisas ao contrário, não é? Se eu agarrasse aqui e matasse toda a gente e deixasse, por exemplo, aqui a Maria viva, não seria lógico que a Maria dissesse, olha, o Zé Manel é um tipo bestial, vejam lá que ele nem me matou. Quando o que seria de notar é que eu tinha disparado mortalmente sobre todos os outros. E era isso que toda a gente pensaria, espero eu, não é? Mesmo que fosse eu a fazer, espero que tivessem esse julgamento, porque se não tivessem, enfim, seria algo estranho. Bom. E, de facto, acontece uma coisa má, porque eu antes pequei, etc. Mas, pelo menos nas teologias comuns, isto esquece uma coisa tremenda, não é? É que há uma pergunta no Evangelho de São João que ilustra isto com muita clareza. Salvo é no capítulo 9, versículo 2. Jesus caminha com os seus discípulos e vem um cego de nascença. Certo? E os discípulos perguntam a Jesus, Mestre, Rabi, quem foi que pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Esta resposta mostra um problema. É que se foi o miúdo, ele não podia ter pecado antes de nascer. Pelo menos se não se admitir. O que normalmente se não admite nas teologias exotéricas do Ocidente, as vidas sucessivas. E se foi os pais, evidentemente, isso tem algo que nos choca em termos de injustiça. Então que ficassem os pais cegos. A ser justo, a ser. E, portanto, vamos lá ver, há muitos males no mundo, quer para a humanidade, quer para seres, para muitos outros seres. Todos sofremos. Certo? Sofrem os seres humanos, mais do que quaisquer outros, é verdade. Sofrem os animais, sobretudo aqueles que têm um sistema nervoso mais organizado, não é? Sofrem até, porventura, as plantas, à sua maneira, não é? A planta
tinha acesso desimpedido ao sol e pomos uma marracha em cima ou ao lado, ou tiramos, ou pomos lá um bloco não sei de quê e fica ali, também tem o seu tipo de sofrimento. Não é? Já disse aqui, foram feitos já testes que mostram que as plantas têm reação psíquica. Obviamente, diferente, muito diferente dos seres humanos e dos animais em geral, mas têm reações psíquicas. E, portanto, o mérito antes de tudo é procurar, vamos lá ver se sai disto com uma síntese, é procurar uma explicação total, sem pôr panos quentes, sem ir a correr, e agora surgiu mais uma coisa, houve um vulcão, sei lá, em Cabo Verde. E pá, se calhar foi para os cabo-verdianos, não sei o quê, não sei bem o que é que eles possam ter feito mal, mas uma coisa qualquer, e a gente vai ali, pá, não é isso. Certo? Não é que haja miséria na Etiópia, ou uma guerra na Bósnia, ou na Ucrânia, ou não sei, ou não é isso. Certo? É a questão de como é que este mundo é só isto. Por muito grandioso que seja o universo, que sem dúvida é, mas não era suposto que um ser perfeito, onipotente, todo o amor, deixasse estas pontas de fora. Não é? Bom, segundo, ele também corretamente, outra coisa, portanto, em que acho que é de enaltecer a sua teoria, destaca esta problemática totalmente do ponto de vista individual. Não é apenas do indivíduo dele, do ponto de vista de indivíduos, para a justa proporção que este problema tem que assumir e para o qual é necessário encontrar resposta. Que é uma proporção cósmica, que é uma proporção total, que é uma proporção coletiva. O que é imperfeito? Todos os seres. Em última instância, o próprio cosmos, como limitado e relativo, como coisa em evolução. E como coisa, no cosmos, eu remeto sempre a um artigo que eu gosto muito, no número 10 da Biosfera, sobre o tema Ordem e Inteligência no Cosmos. Um universo que, em todo caso, sem dúvida é imperfeito. Há tentativas falhadas, há universos que colapsam logo no seu início, etc, etc. Tira-o, portanto, que é aquilo que conhecemos no Ocidente, habitualmente, que é onde se põe essa questão também, do ponto de vista pessoal, certo? Do ponto de vista do senhor fulano tal, que pecou, que se portou mal e agora Deus está zangado, não é? Quando eu era miúdo, ainda só via, quando havia trovada, Deus Nosso Senhor está zangado contigo. E até se o miúdo não queria comer a sopa, dizia, olha, Deus, não comeste a sopa. Pois, está zangado contigo. Enfim. E os outros desgraçados tinham comido a sopa toda, também estavam ali a levar com a trovoada, não é? Portanto, essas trovoadas eram diferentes das atuais, não é? Primeiro, no campo, a trovoada tem um impacto, não tem na cidade. Mas mesmo na cidade, aquilo ouvia-se mais, havia menos barulho na rua, faltava logo a eletricidade ao fim de um bocado, portanto, a trovoada, que hoje parece assim uma coisa, trovoada, isso, mas naquela altura a trovoada era uma coisa que, quando eu era miúdo, ainda pouca gente tinha televisão, portanto não estava aquilo sempre a buzinar, e mesmo que tivessem televisão não estava a buzinar o dia todo, não é? Abria, que eu me lembro, às 6 da tarde, não é? Às 6h30, eu lembro de uma vez, bem, não interessa. E depois fechava lá para as 11 da noite e tal, tocava o hino e tal, e aquilo acabou. Não é? Quando havia uma vez, lembro de abrir a televisão mais cedo, sempre vou contar para não parecer que estou a fazer caixinha, e estava a dar hipismo no hipódromo do Campo Pequeno, e aquilo para mim foi uma felicidade extraordinária. Eu achei maravilhoso ali, coitados dos cavalos, não é? Às vezes, ali a saltarem o muro e a vala e não sei o quê. Aquilo para mim foi um grande acontecimento, estar ali às 5 horas da tarde já a ver televisão. E depois davam também assim, uns campeonatos estranhos, campeonatos europeus de natação e de patinagem artística e tal, mas pronto, aquilo fosse o que fosse, nem que fosse, sei lá, um indivíduo a tocar um apito já era uma coisa extraordinária. Bom, ainda me lembro do Capitão Pimenta da Gama, que foi o primeiro, não sei como é que se chama lá, os do hipismo, mas ainda hoje me lembro do Capitão Pimenta da Gama, que não sei se era muito importante, mas
deve ter sido o primeiro que eu ouvi lá a saltar com os cavalos. Tinha uma égua que era não sei o quê, não me lembro agora já. Já sou o nome dela, certamente não. Bom, adiante. E agora perdi-me, que é bem feito, que é para não falar. E portanto, estava eu a dizer, já me lembrei, retira totalmente desta noção pessoal, desta noção individualista, e dá-lhe a única justificação que pode ter sentido para uma queda. E diferentemente, por exemplo, da teoria das quedas existentes no cristianismo exotérico com X e também no islamismo, certo? Em que o equivalente de Satanás é Iblis, e em que aos anjos caídos do judaísmo e cristianismo eles falam no Ginis, certo? Bom, que é uma culpa coletiva, certo? Uma culpa coletiva de quem? De todos aqueles que estão envolvidos neste cosmos. Ou talvez melhor, e aqui mais aclarado por alguns fundamentos de teosofia, não aqueles que estão neste cosmos, mas aqueles que constituem este próprio cosmos. Cosmos decaído, a mesma substância do sistema, só que degradada, involuída, decaída, cristalizada, materializada, etc. Não se trata, portanto, assinalámos isso, mas faz uma diferença extraordinária. Não se trata, portanto, de que algum antepassado nosso tenha feito mal, ou 2 antepassados, ou não sei o quê, e nós agora estamos aqui a pagar. Não se trata sequer de que algum ser em particular, seja Lúcifer, Satã, Iblis, Ahriman ou Angria Manius no mazdaísmo, nem sequer os Asuras ou os Daityas do hinduísmo, dos Vedas e dos Puranas, tenham feito um mal qualquer e nós agora estejamos a sofrer. Não, fomos nós próprios. Nós próprios, enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus, enquanto deuses, enquanto integrantes da substância, do sistema, da harmonia divina primordial. E isso, portanto, traduz não num castigo, e muito menos num castigo de A ou B, repercutível eventualmente em C, D, E, F, por aí fora, mas de uma lei que funciona. No fundo, a lei do karma, não é? Há uma ação, há um movimento, e aquele movimento, karma quer justamente dizer a ação, provoca uma nova ação que, no entanto, é uma reação. Certo? Reparem que, etimologicamente, reação é a repetição da ação. Não é? E, portanto, é realmente, é efetivamente uma reação. Eu havia aí uma dúvida, mas parece que está um pouquinho esclarecida, que é as diferentes tradições e já vamos falar religiões, ao falarem dessas causas, mas estão-se a referir à questão do nosso planeta, do nosso mundo, mas parece que não, que é também ao cosmos total. Vamos lá ver. O cosmos total dos antigos e até do cristianismo, judaísmo e islamismo é o sistema solar. Parece que não. Fala-se na criação do universo. Certo? Mas depois, quando vamos ver as várias correspondências planetárias, astrológicas, etc., o cosmos de referência é o sistema solar. E, portanto, embora por analogia se possa aplicar ao cosmos total, digamos assim, aquilo é sobretudo nos limites do nosso sistema solar e depois quando deixa aspectos mais concretos do nosso planeta em particular. Mas daqui a pouco espero ainda poder falar nisso.
Ora bem, ainda continuo nesta esteira. Outro ponto notável da teoria da queda ubaldiana, e volto a isso depois quando falar da teosofia e de tradições universais. Outro ponto notável do conceito ubaldiano da queda, do antissistema surgindo do sistema. Deixar a ambulância calar-se. Vou pôr aqui o relógio, que é para não estar sempre a olhar para o tempo. É a noção de que isto é um universo ao contrário. Este cosmos em que estamos, este cosmos decaído, o antissistema, é um universo ao contrário. Ele é simétrico, mas invertido, relativamente ao sistema. Lembram-se de termos dito que ele interpreta, aliás, analogicamente, aquela frase, os últimos serão os primeiros, não é? A essa luz. Ou seja, aqueles que estavam hierarquicamente mais acima no sistema e, portanto, tinham maior responsabilidade, foram aqueles que, por ação da lei, como um elástico, que foram projetados para mais distante do sistema original. Não é tanto esse aspecto que eu quero desenvolver, mas a noção que, de facto, este universo é real ao contrário. Certo? Isto casa-se com aquela questão que muitas vezes se fala a propósito do conceito meiávico nas tradições nascidas na Índia. Não é? Que é bem, este mundo é meiávico, é maia, mas nós não estamos aqui a lidar, nós não nos debatemos com os seus problemas. Bem, tem uma realidade, mas uma realidade imperfeita, tem uma realidade precária e tem uma realidade invertida. De facto, em grande medida é isto. Este mundo, vou dizer uma frase que é muito importante, este mundo é a sombra da realidade. Tem a mesma realidade que tem a sombra. A sombra existe, com efeito, certo? Mas existe de forma fictícia e emprestada, certo? Apenas como inverso, como projeção da realidade. Também podemos aflorar aqui a teoria da caverna do Platão. De facto, e agora descendo aqui muito à Terra, no parênteses, muito à Terra não necessariamente planeta, isto é um mundo em que tantas vezes nós vemos as coisas exatamente ao contrário. Certo? Eu tinha um amigo que quando queria era jovem, quando queria picar a namorada, ela dizia uma coisa, uma opinião, ela dizia é assim, mas exatamente ao contrário, já sabendo que ela ficava furiosa. Não? Bem, mas na verdade, quando vemos as convicções, as motivações, as reações de muitas pessoas, se não todos nós, e quando as comparamos depois com perspectiva de tempo e face aos resultados, certo? Tantas vezes nós temos que ser forçados a concluir. Vimos exatamente ao contrário. Não era assim, era de pernas para o ar. Temos de facto um mundo de pernas para o ar, em que em tantos aspectos prosperam não os mais justos, não os mais bondosos, não os mais sábios, mas os mais inescrupulosos, aqueles que têm mais lata e descaramento, aqueles que, na sua ignorância feita astúcia, na sua irreflexão feita ousadia, acabam por ser preponderantes. Certo? Em muitas coisas no nosso mundo, é aquilo que não tem qualidade, aquilo que não tem valor, que fica para o fundo e é exaltado, é incensado, é popular, é idolatrizado, tantas vezes. É aquilo que
são antivalores. Certo? Não nos devemos esquecer, em todo caso, como ilustração, e por muito, uma das figuras míticas, porque ganhou esse estatuto mítico da história da humanidade, é o Hitler. Não é? Desde há 70 anos, quase, muitas vezes exposto como o símbolo do pior que se pode ser. Mas ele não só teve votações expressivas, até acabarem as votações, não é? Como, não há dúvida, face às demonstrações, que uma parte muito grande de um povo culto, de um povo muito culto em termos médios, como o alemão, certo? Não há dúvida que teve o seu apoio, como outros grandes tiranos tiveram. Certo? E que, em muitos casos, grande parte da gente se voltou contra aqueles que, efetivamente, viam com mais clareza e estavam cheios de razão. Se é que alguém está cheio de razão neste mundo complicado que é, sublunar. Bom, é um mundo, portanto, de pernas para o ar. E também nisso ele julgo que expõe as coisas com uma clareza magnífica. Outro aspecto muito, muito relevante é este. Como é que ele caracteriza o sistema? E o que é que o vai pôr em causa e dar a origem à tal queda? Ou, como ele chega a dizer, e quanto a mim muito mais perfeitamente, à tal alucinação coletiva, cósmica. No fundo, bem outra palavra para Maia. Bem, o sistema estruturava-se como uma unidade orgânica e hierarquizada. Hierarquizada em função da universalidade. Da universalidade do saber e do amor. Isto merece-me, ou justifica-me, se me permitem, uma série de reflexões. Nós estamos num tempo de muito boas intenções, ou às vezes aparentes intenções, em que andam no ar frases e conceitos em si mesmo bonitos. Somos todos um, a noção de holismo, não sei o que, coletivo e tal. Na verdade, muitas vezes, há a primeira impressão e se instala, não é? Porque somos todos um, mas eu imediatamente agrido e espezinho e espatifo e lixo o que está à minha volta, completamente inocente, não é? Sou muito coisa, mas isso, infelizmente, se verifica a todo momento, insensibilidades, prepotências, desculpem, que é para abreviar, é uma espécie de etc. Mas, por estranho que possa parecer, a noção de unidade não pode deixar de estar firmada na hierarquia. A hierarquia, e é isso que está subjacente à noção do sistema, a hierarquia é o garante da unidade. Falamos aqui, é claro, não das hierarquias sociais, não das hierarquias externas, não das hierarquias do descaramento, não das hierarquias dos graus académicos ou dos títulos sociais ou de outra coisa qualquer que é puramente aleatória, que em grande medida é hereditária, etc, etc, depende das oportunidades que se tiver. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma hierarquia real, que é do mérito interior, que é a da grandeza interior. E essa hierarquia, o padrão dessa hierarquia, é a sua universalidade. Está mais no topo aquele que é mais universal. Está menos no topo aquele que é mais particularizado. Aquele que
só vê a parte, só vê o concreto. Esta palavra concreto ganhou um sentido, uma espécie de sentido mágico invertido nas últimas décadas. Faz supor que, se num qualquer discurso, sobretudo político, eu usar a palavra concreta, aquilo que eu disse é muito certo. E se eu acusar o outro de não ter dito coisas concretas, o outro é uma bestinha e está com conversa da treta. Não é? Temos isso a todo momento. Mas essa noção de concreto, certo? E eu, obviamente, eu retiro daqui uma coisa que é parente disto, mas que é diferente, que é a necessidade de ser consequente e de trazer os conceitos, as ideias, à prática, de as aplicar e de as aplicar bem. Mas isso é outra coisa. Agora, a concretude em si mesma tem uma noção de limitação. Está isolada, tanto vertical como horizontalmente. É algo disseccionado. E quando é seccionado, quando é apenas uma parte, quando se concretiza, isto é, quando se moduliza, quando se torna um nódulo, uma coisa material, quando se separa do fluir contínuo, interdependente da vida, morre. Essa concretude que se exige a todo momento, certo? Demagogicamente, mesmo nas coisas do dia-a-dia, está um candidato a não sei o que, a primeiro-ministro. Lembro-me disto. Senhor ou senhora, vai aumentar os impostos. Bem, eu lembro de ver, tentam explicar, se não sei o quê. Mas ele não pode. Ele barra ele. Não pode porque o jornalista ou o opositor cai em cima e diz, dê respostas concretas. Mas essa resposta concreta, desculpem, é uma idiotice. Porque uma resposta concreta, sem ser explicada, não é nada. Certo? Não é? É uma coisa que se diz, dissociada. Se aquilo não tem razão de ser, se aquilo não se articula com o todo. Certo? Aumentar ou não aumentar os impostos, aumentar ou não aumentar a austeridade, sair da Europa ou não sair, só sim ou não. Certo? Essas tais respostas concretas são uma completa falsidade. Da mesma forma também. Estou a ser muito chato agora já, não? Já estou? Não. Não sei. Agora apareceu um problema. Agora já está a abusar. Mas não tem problema se disser. Desde que seja verdade. Não é? A verdade não merece castigo. Sempre foi a nossa perspectiva aqui já agora. De que é que o centro fala? A hobiosofia, etc. Resposta de tudo. Sempre foi essa a nossa perspectiva. E alargadamente assim foi. Remamos em grande medida contra a maré, que é das especializações. De que é que o senhor sabe? Não é? O que é que isto é? Eu faço máquinas de lavar roupa. Não é? Eu abro chakras. Eu faço reconexões com não sei o que é. Isto tudo, não é? E faz aquela especialidade. Atenção. É preciso haver especialistas. É preciso haver especialistas. E o sistema também estava organizado assim, diz o Baldo. É a sua teoria. É preciso haver o canalizador, o eletricista, o engenheiro, o bate-papo, o bate-chapas, a padeira ou o padeiro. Tudo isso é necessário. Em princípio, há coisas que são desnecessárias, mas adiante. Talvez nem fosse preciso bater chapas, mas pronto. Ou talvez não fosse preciso haver chapas. Tudo isso pode ser discutido, mas são precisas especializações. Não? O problema não é haver especializações. O problema é quando as especializações, é quando a criatura, certo? É quando a criatura se emancipa do Criador e o nega. Não? O problema das especializações só existe quando o especialista diz eu sou o, em vez de dizer não, eu sei fazer isto.
O que é só isto? Certo? E há um todo. E se quem vir muito mais, eu estou aqui no meu lugar. Que é o lugar útil da vida. Estou a fazer aquilo que devo. Estou a cumprir o meu Dharma. Certo? O Svadharma, o meu Dharma próprio, o meu dever próprio, a minha lei própria. Mas o problema é quando, já escrevi isto, agora estou-me a lembrar, é quando quem tem o Dharma de ser uma rã pretende ser um boi, uma vaca, não é? Como naquela lenda. Aí é que começa o problema. Quando a rã, em vez de dizer, não, eu sou aqui uma rã pequenina, mas sou útil, as pessoas gostam de me ouvir e tal, e estou aqui num tanque e tal. Mas se a rã disser, eu sou um cavalo magnífico que anda pelos prados fora, tal, a galopar, etc. Certo? Eu sou fora com os cavalos, que tal. Aí começa o problema. Quando o especialista diz, não, isto é que é. Isto que é a parte, é que é. Venham aqui à parte e enfiem-se cada vez aqui mais neste ralo. Estão a ver o ralo em que a água está uma banheira ou um tanque e aquilo, e às tantas só vai para ali. Não? E então, isso é antissistémico. É antissistémico. É um princípio de desordem. É um princípio de ilusão. É um princípio de alucinação. E talvez disto eu também, desta forma, eu penso ilustrar porque a minha profunda, imensa perplexidade e desgosto com os rumos de espiritualidades e de New Age e não sei o quê. Certo? Porque vai nesta esteira. A noção de hierarquia, portanto, é fundamental. E essa hierarquia tem muito a ver com universalidade. Certo? E eu sei mais do que um mestre de algumas coisas. Eu, que nunca na minha vida disse que era um mestre, ou próximo do mestre, ou isso, que ainda que fosse, não diria. O que não quer dizer que seja, atenção, agora parece que... Certo? Eu há especialidades em que posso saber mais do que um mestre. Certo? Porque ele tem planos gerais e eu posso me ter dedicado a uma coisa em particular, e naquele segmento específico, agora, daqui a 5 minutos, eu saberia mais do que o mestre. Mas ele sabe imensas coisas, muito mais globais que eu não sei. E, evidentemente, se ele desse 1/10 do tempo que eu dei àquela coisa em que tenho um conhecimento mais específico, ele, nesse 1/10 do tempo, ultrapassava-me rapidamente. Certo? Ia muito mais ao fundo, ia muito mais ao âmago. Mas é esta perspectiva que temos de ter. Certo? Se eu chegasse ao pé, sei lá, do mestre Tomi e dissesse, mestre, eu sei mais, sei lá, não me lembro assim de uma coisa que eu possa saber mais, eu sei mais da história de Portugal, se é que isso podia interessar. Eu sei mais, porque devo saber, não é? Eu sei mais da história de Portugal do que o senhor. Portanto, agora venham aqui ao Zé Manel para ouvir a história de Portugal, deixem lá os mestres, coitados, estão perdidos em abstrações, eles nem sabem a história de Portugal, só sabem a história global. Não é? Eu era uma festinha. Eu era um toleirão, um pateta. Eu era um desmancha-sistemas. Eu estava a pôr o mundo de pernas para o ar. Estava a reverter a hierarquia. E se eu, porque sabia muito da história de Portugal, quando eu era miúdo, ainda havia os últimos remanescentes daqueles que sabiam a sequência toda dos reis de Portugal. Isso hoje em dia já nem é considerado história. Bem? E os seus cognomes, não é? E se eu dissesse, o mestre Tomi, por exemplo, o mestre, coitado, andam lá numas abstrações e tal, eles devem passar lá o tempo a meditar e em lucubrações e tal, enquanto que eu tenho aqui concreto o Dom Afonso III, que nasceu não sei o quê, foi o bolonês, porque casou com a Condessa de Bolonha. Não é? Matilde. Dona Matilde, exato. Já descendente, não, de afinidade. Eu era um pateta, mas é isto, exatamente isto que se passa no mundo. E eu, de tanto saber o diabo dos cognomes dos reis e das consortes, ou com azar, não sei se teria muita sorte, a Dona Matilde e a Dona Mafalda do Afonso Henrique, eu perdi as 1001 coisas. Que se reconhecesse
a hierarquia do saber universal. E eu poderia aprender e que nem me daria, dessa forma, a oportunidade sequer de conhecer, de tanto me concentrar aqui na história do nosso país, que é um país apenas em 800 anos, ou 860 ou 70, dos milhões e milhões de anos de terra e de humanidade. Fiz-me entender nisto. Ora, dito isto tudo, para culminar, a sua queda é uma queda grandiosa. Interprete-se o que é que eu quero dizer com isso. Não foi ele que caiu, ou talvez tenha caído, eventualmente, mas não é uma quedazinha. Aquela é uma queda imensa, cósmica, de descida, de míngua de dimensões. Até este mundo, que é um mundo insólito, é o padrão exatamente contrário. Nós tendemos a considerar este mundo como a norma. Isto é que é. E quereríamos que alguma divindade fizesse umas remodelações, umas melhoriazinhas, umas reformas neste mundo. Mas este mundo, que nos parece tão normal e tão regular, não tem pés nem cabeça. Ele veio aos trambolhões para aí abaixo. Certo? E este mundo é como, imaginemos, aqueles filmes de ficção em que há uma grande catástrofe, agora é nuclear, etc. E depois ficam os seres humanos numa caverna, num estado completamente primário, em que acha normal andar a arranjar ali uns paus outra vez para acender a fogueira e tal. Mas aquilo é completamente decaído. O mesmo nós, este mundo que achamos normal, é apenas um mundo que é réplicas ilusórias, decaídas de outras réplicas, etc. Por aqui abaixo. Certo? Ora bem, dito isto, tudo em abono da teoria ubaldiana da queda. Vamos lembrar, antes de tudo, que o que há pouco já afloramos, há na tradição universal muitas alusões a quedas, a tragédias, a conflitos cósmicos em tempos primordiais ou recuados, não é? Já demos alguns exemplos em passado. Os Vedas e os Puranas estão cheios disso. A luta, por exemplo, entre... Vale a pena pôr isto aqui. Entre os Asuras e os Devas. Certo? Vai ficar aqui. Certo. Já vimos também no Mazdeísmo, parente próximo, entre aspas, do hinduísmo, em que temos Ahriman, ou Angra Manius, em luta com a divindade luminosa solar Ahura Mazda. Certo? Temos no Egito, há muitos exemplos. Osíris, despedaçado em 14 pedaços ou ocas, tipo por tifum. Não é? Pois os 14 pedaços lá foram recolhidos pela Isis e nasce o Horus. Temos na mitologia babilónica, caldaica, etc., Tiamat, a grande serpente marinha, certo? Que pode despedaçar o mundo e logo na sua origem. Certo? É logo o caos que ameaça engolir o cosmos.
é um monstro marinho feminino. Num certo sentido, curiosamente, é a mãe virgem do universo e quereria ficar sempre virgem. Não é? E depois, as quedas dos gnósticos, etc. Isto agora mais para o Ocidente. Gnósticos, do cristianismo, na sua interpretação do pecado original, do islamismo, etc. Várias tradições, portanto. Há na China, por exemplo, há até, eu queria ver aqui, já agora, há uma expressão muito bonita da China, e eu aproveito para recomendar um artigo que se chama Queda, que publiquei neste número 34 da Biosofia. Não é sobre a queda em Ubaldi, é de um ponto de vista, digamos, teosófico, mais propriamente. Não é? Há aqui uma expressão muito bonita, que é uma versão chinesa, em que se diz: uma noite, as estrelas deixaram de brilhar na escuridão e daí despertaram, caindo como chuva sobre a terra, onde agora se acham ocultas. Mas estas quedas não são idênticas à teoria da queda do Ubaldi. Vamos retirar daqui, agora, a queda dos gnósticos, que já falámos na última sessão, uma sessão em especial para isso, e, portanto, não vamos agora alargar. E também já comparámos com a queda do cristianismo, islamismo e, até certo ponto, judaísmo exotérico, e, portanto, também não nos vamos mais falar disso. Entre os Asuras e os Devas, há aqui uma coisa. Exotericamente, com X, na religiosidade popular, os Asuras são demónios e os Devas são bons. São brilhantes, são luminosos, são deuses. No entanto, das 7 hierarquias criadoras de que se fala no ocultismo, a mais elevada é a dos leões da vida, etc., ou Asuras. Esotericamente, os Asuras são mais elevados do que os Devas. Os Devas representam o dogmatismo, representam os seres lunares perante os quais a humanidade apenas deve obedecer, a quem deve dar ofrendas, etc. Como, lembram-se da semana passada, como o Jeová lunar, com o tal paraíso de loucos. Não é? Os Asuras são aqueles que despertam para a liberdade e o crescimento interior. Curiosamente, os Devas, no mazaísmo, são maus. Certo? São os maus. São os aliados de Angra Mainhos e Odariman e não da Ahura Mazda. Certo? Tiamat. A Tiamat não queria que surgisse este mundo. Obstaculizou. Certo? Porquê? Era a mãe virgem, queria permanecer virgem. Não queria esta atrapalhada toda, que é o cosmos. Neste artigo, para o qual tomo a liberdade de remeter, novamente, já remeti, fala-se de 5 acessões em que o termo queda pode ser usado de acordo com a tradição universal retomada pela teosofia. E isso preenche vários níveis de ser e, em resposta aqui de novo ao Luís, desde níveis que se aplicam a um cosmos total até níveis que têm a ver com ciclos da evolução da nossa humanidade terrestre. Certo? A primeira, a noção mais ampla, ultra macrocósmica, mega macrocósmica, não
é a da diferenciação primordial. Certo? O começo de um dia de atividade. Certo? A ondulação relativa no seio do absoluto. Depois, e se reparem, já é uma ondulação, repito, relativa, demiúrgica, protodemiúrgica, portanto, relativamente ao absoluto, ao supramanifestado. Segundo nível, a encarnação das mónadas divinas na matéria. Já vamos retomar isso. Terceiro nível, é a questão do despertar da centelha mental na humanidade. É essa queda que se refere, mas ao contrário, à alegoria do Gênesis. Certo? A humanidade despertou-se o seu princípio mental, levando-a bem a comer da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, que é verdade trouxe o pecado à Terra. É verdade. Mas trouxe porque tinha que trazer. Porque só quem pode escolher com discernimento é que acerta ou erra. É que tem karma positivo ou karma negativo, pecaminoso. Não é? Se eu for completamente néscio, certo? Se eu não tiver nenhuma determinação, nenhuma escolha, eu não faço mal, nem bem. Bem, depois ainda outros dois sentidos, cada vez mais próximos. A queda nos prazeres materiais, na fase da quarta raça raiz, a raça atlante, e depois ainda outra, uma determinada luta entre os filhos da luz e os magos negros no final da época atlântica, etc. Ora bem, em termos macrocósmicos, nos dois princípios mais amplos, que é aqueles a que pretende responder o Pietro Baldi, certo? Porque ele diz a algures, bem, houve uma queda primordial e depois há muitas réplicas, muitas quedas menores. Sem dúvida. E nisto há uma completa afinidade, mais uma vez, entre a Teosofia e o Pietro Baldi. Não é? Tudo se repercute no todo, como é no grande, é no pequeno, como é em cima, em baixo. Certo? O movimento que há no plano mais elevado tem a sua correspondência, certo? No mais inferior de todos os planos. Aquilo que há num cosmos imenso tem a sua réplica no cosmos mais limitado, no interior de um átomo. Bem, quanto aos primeiros, vou buscar esta frase tão bonita da tradição chinesa. As estrelas deixaram de brilhar na escuridão, caíram como chuvas sobre a terra, onde até agora se acham ocultas. De facto, esta é uma alegoria até pictoricamente, em termos de imagem, lindíssima. Certo? Reparem a noite cósmica, não é? E as estrelas, quando se está ao amanhecer, começam lentamente a apagar-se e caem na terra. O que quer dizer cair na terra? Resposta. Mergulham na encarnação e ficam ocultas na terra, isto é, nos corpos, nas formas onde encarnam. Bem, e isto é uma queda, num certo sentido. Agora, chegamos e, portanto, temos aqui, até aqui, mais uma vez, há uma afinidade fundamental. Versão teosófica, versão da tradição universal e versão do século XX. Metade do século XX. Este livro, o Sistema, saiu ali em 1950 e tal, não sei exatamente a data. Mesmo o livro Deus e o Universo, que já lá apresentava, embora muito resumidamente, saiu por 51 ou uma coisa assim, portanto, meados do século XX, né? Tem afinidades fundamentais. Agora bem, onde é que pode haver algum desencontro? É num ponto fundamental, imenso,
cujo questionamento é imenso. Cujo questionamento é imenso. Da forma como eu disse, pareceria que a diferença era imensa, mas o que eu quero dizer não é que a diferença é imensa, é que o questionamento sobre esse ponto é imenso. E a pergunta é esta. Tinha que ser assim? Ou podia não ter sido assim? Ou seja, que há uma queda, um mergulho. Todos de acordo. Todos, enfim. Agora, podia não ter havido? Foi realmente, como afirma o Baldi, uma escolha livre de alguns dos espíritos primordiais? Ou foi uma inerência da própria lei íncita das coisas? Bem, vamos aqui dizer uma coisa que, por incomodativo ou irritante quase que possa ser, devemos dizer em toda a honestidade. Em última instância, não sabemos. Porquê que não sabemos? Já falámos disso várias vezes. Porque a compreensão relativa, mesmo a mais luminosa de todas, certo, não pode enxergar no seio do puro, do pleno absoluto. Não pode. Não posso eu, não pode a Anitta, não pode o Pietro Baldi, não pode a Helena Blavatsky, não pode o Cristo, não pode o Buda, não pode ninguém que tenha expressão num universo dual, manifesto, relativo. Por mais exaltado que seja esse ser. O mestre dos mestres, aí não sabe. Pode saber mais do que nós. Pode ter mais analogias. Pode estar mais próximo. Mas em última instância não sabe. Há um tal véu, se fala, por exemplo, na árvore da vida, não é? Os tais 3 véus que pendem de Keter, mas pendem, atenção, Keter é a mais elevada das Sefirot na árvore da vida. Mas esses véus, normalmente estamos habituados a ver os véus para a frente, não é? Agora gostam muito as senhoras, apesar de tal, os islâmicos são maus, mas está muito, aparece muito no Facebook com aqueles véus. A humanidade é assim. Desculpem dizer estas coisas, eu, no fundo sou bom rapaz, como sabem. Presumo, espero que saibam, não é? Bem, nós estamos habituados a ver os véus para a frente. Mas os véus de Keter, eu nunca li isto em lado nenhum, mas digo com plena convicção, pendem é para trás. Ou seja, é aquilo que está antes de Keter, que é o primeiro motor do universo manifestado. Certo? Não é Keter que está oculto por nós. O que há para além de Keter é que está oculto. Certo? Eu sempre achei que os véus eram por cima da minha cabeça. Talvez. Se calhar é mais rigoroso. Eu sempre achei que era por cima da minha cabeça que eu os sentia, que me pesavam ou que me pesam. Sim, é por cima. Por trás também. Em última instância é por cima, pronto, logicamente. Bem. Mas, não sabendo, em termos absolutos, tentemos tatear. Podia ser de outra forma. Podíamos só ficar lá em cima, entre aspas. Podíamos só ficar no seio do absoluto. Eu penso que não. Certo? O absoluto tem que passar pelo ir sendo, tem que passar pelo contraste, tem que passar pela oposição e pela dualidade. O que não quer dizer, atenção, que não tenha havido quedas menores, que essas sim podiam ter sido evitadas. A tradição teosófica, por exemplo, diz: há sofrimento na Terra, não poderia deixar de haver sofrimento e dor, mas o nosso planeta é um caso especial
da agudeza da dor e do sofrimento que não era necessário haver e que tem a ver com o karma contraído, especialmente no final da época lemuriana, terceira raça raiz, e sobretudo na época atlante, quarta raça raiz. Quanto ao início, eu não penso hoje o que pensava há muitos anos, quando li pela primeira vez os livros do Baldi. Penso hoje, é a minha convicção hoje, que não poderia ter deixado de haver esse mergulho na dualidade, na forma objetiva. Certo? E que não foi exatamente uma escolha em termos de rebeldia. Estão-me a fazer entender até aqui. Quer isto dizer, então, que a teoria da queda do Baldi, neste ponto mais radical, está errada? Julgo que não. Enquanto arquétipo, enquanto imagem. Em todo caso, somos nós que nos atiramos para a matéria. Há sempre um querer primordial. Certo? A tal questão que temos dito. O universo é o que nós queremos coletivamente. Certo? Nesses níveis, certo? Nós identificamos com o próprio movimento do todo, que é pendular, que é ir e vir, que é cíclico, que é a alternância dia-noite. Certo? Mas nós somos esse todo. E, sobretudo, o que é este universo? Este universo, qualquer este, a nossa Terra, o nosso sistema solar, o conjunto de sistemas solares que integramos, a nossa galáxia, todas as galáxias. Este universo somos todos nós que temos em manifestação. Todo o universo é ser. E todo o universo, sem atos, é seres, unidades de vida. Certo? Eu sou um ser. Mas o meu corpo físico e todos os outros são compostos de seres também. Certo? Nós todos somos o próprio universo. Nós todos humanos, nós todos supra-humanos, nós todos os mais elevados, entre aspas, deuses, os animais, as plantas, os elementais. Nós somos o universo. Nós somos a substância do universo. Somos a substância física, alguns. Somos a substância emocional, mental, etc. Certo? Isto somos nós. Isto é o que nós fazemos. E não algo que é um azar, certo? Ou que é um modelo externo. Somos nós. Certo? E somos nós, todos em conjunto, que viemos por aí abaixo e que iremos por aí acima, numa reconstrução imensa. Dir-se-á, mas esta versão não é pior do que a do Baldi. Então, nesta versão, tínhamos que forçosamente passar pelos reinos elementais e aquilo tudo. Não, não é. Porque o Baldi, muito bem, fala não de um castigozinho, que nem é castigo, mas sim da operação do lei, que é uma queda tremenda multidimensional. Certo? Certo? O ser humano, isto é muito importante, o ser humano não está próximo dos seres do sistema que ele fala. Não se trata de agora sermos um bocadinho melhores. Certo? E já lá estamos. Não, há uma grande diferença. Nós devemos passar a etapa humana. E a etapa acima da humana é bem melhor do que esta, seguramente. Mas não é ainda o sistema. Certo? E há uma imensa hierarquia de seres, evidentemente. Abaixo de nós isso ninguém pode negar. Há ser animal, há ser vegetal, há ser mineral, há aquilo de que as coisas são feitas, os elementais. Isso existe. Quer numa versão, quer noutra. Coisas que queiram dizer.
acabei de ser um bocado abruptamente, estava a ficar com falta de ar. Eu tinha algumas, mas já me esqueci. Mas uma que não me lembro é como é que eu, se eu ouvi bem, posso ter ouvido mal ou posso não ter ouvido Ou posso eu ter um e explicado mal? reinterpretar antes de ouvir, que a gente também é mestre às vezes a fazer isso. Disse que o mestre mais evoluído ainda não era o absoluto. O mestre mais evoluído, sim. Sim. Como é que eu posso saber isso? O que é que me permite afirmar que Cristo não é um com o Pai, entendendo o Pai como esse absoluto? Como é que eu posso fazer essa afirmação? O que é que me permite a mim dizer Cristo, por mais que fosse, dizia eu sou um com o Pai, mas não era verdade. E disse Cristo por ser nosso, mas podia dizer Vamos o imaginar Buda. que ele disse mesmo isso. Vamos imaginar que ele disse mesmo Pronto, isso. O que essa eu é até a admito, posso ter dito. E, portanto, que as frases que estão nos Evangelhos foram todas frases efetivamente ditas por Cristo. Vamos partir desse pressuposto. Porque se partimos de outro pressuposto, a pergunta... Bem, mas ele também disse, não é? Segundo os Evangelhos, coisas maiores que estas que eu fiz, vós havereis de fazer. Sereis capaz de fazer. Portanto, há níveis acima dele. Fareis Portanto, tudo o que eu faço e ainda mais. ainda mais. Portanto, há níveis acima dele que até nós, enfim, estamos distantes, faremos. Portanto, isso desde logo, ele auto-exclui-se do absoluto. Não é? Quanto à unidade com o Pai, que tem um sentido profundíssimo, magnífico, bem, mas unidade, nós temos vários sentidos para a palavra unidade. Nós aqui estamos em unidade de propósitos, etc. Não quer dizer que não é, seja exatamente a identidade absoluta. Sim, o que eu acho é que é tudo discutível. Que no mundo Isso é das tudo palavras discutível. e das filosofias podemos decidir eu estar desse lado e depois trocar de lados e ainda continuar a dizer coisas. Porque quando eu digo, deixe-me ver que eu tinha Eu não aqui- concordo totalmente com isso. Quando eu digo a queda foi ou está a ser agora. Eu estou decaída neste momento. Mas estarei 24 horas por dia sempre decaída ou terei momentos que não estou tão decaída? Claro que tem Ou terei momentos momentos que estou mais decaída. decaída? Claro. Eu concordo com quase tudo o que disse, mas relativizava a relativização. Não é? Devemos ver todos os pontos de vista, mas há pontos de vista mais amplos ou mais